relação dele, um lance que ele teve. Por quê? Por que eu tenho que ser cristã? Ou Guarani. Olá, queridos ouvintes. Quem vos fala é a host Inês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando. E bom, hoje eu vou trazer para vocês, no episódio de hoje, que é um episódio para lá de especial, um autor romântico magnífico, que é o José de Alencar, com a sua obra mais do que preciosa, O Guarani. Primeiramente, como é de praxe, nós precisamos falar um pouco sobre o escritor. Quem foi José de Alencar? Provavelmente você já ouviu o nominho dele associado ao seu livro mais famoso, que é Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel e os cabelos mais negros que a asa da graúna. Mas, voltando à pergunta, quem foi José de Alencar? O José de Alencar nasceu no sítio Alagadiço Novo, lá em Messejana, aqui no Ceará, no dia 1º de maio de 1829. E como tantos outros escritores de renome da nossa literatura, ele não era um pobre coitado, tá? Ele viveu rodeado de pessoas muito importantes na sociedade ali da época e teve muito, mas muito acesso ao estudo, né? Não é à toa que ele escreve como escreve. Ele foi advogado, foi jornalista, teve uma vida política também, ou seja, o homem não é pouca coisa, né? E mesmo assumindo, todas essas facetas tão diferentes uma da outra, ele nunca deixou de escrever, ele nunca abandonou a literatura. Ele escreveu uma variedade de obras em uma variedade de gêneros. Nós temos obras indianistas, nós temos obras históricas, regionalistas, urbanas, e por aí vai, Então ele escreveu até o dia de sua morte, 12 de dezembro de 1877, quando ele tinha 48 anos, Infelizmente muito jovem. Mas, enfim, construiu seu legado e entrou para a história da nossa literatura. Obras principais do José de Alencar, Suas principais obras são A Viuvinha, Senhora, Iracema, que eu citei agora há pouco, também um romance indianista, e o Guarani, que vai ser o foco desse episódio. Então, vamos à obra? Vamos à obra. Primeiramente, eu gostaria de dizer que O Guarani é uma obra tão complexa, mas tão complexa, que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá, vou tentar, falar um pouquinho sobre ela, tentar resumir a história e trazer algumas informações no final. Ela foi publicada não em formato de livro, primeiramente, mas em formato de folhetim, Partes eram publicadas no Diário do Rio de Janeiro, mas também foi publicado no formato de livro, como a gente conhece hoje, ainda no mesmo ano, em 1857. O romance, a história, ela vai se passar no começo do século XVII, no ano de 1604, e vai ter como cenário uma casa de um português que se chama Dom Antônio de Maris e que participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro. E isso é um fato importante, por quê? Porque para a obra, José de Alencar trouxe nomes históricos mesmo, pessoas reais, justamente com esse intuito, de fazer do Guarani também um registro histórico. Então, o Dom Antônio de Maris, além de ser personagem da nossa obra, de ficção, ele também foi uma pessoa importante ali para a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, o cenário é a casa desse português, onde ele vive com a família dele. E essa casa fica à beira do rio Paquequé, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. E além de viver lá com a família dele, também viviam alguns cavaleiros e alguns aventureiros
que obedeciam às ordens do Antônio, né, do Antônio de Maris, que era um fidalgo português, tá bom? E quem são os personagens da nossa história? Como eu já citei, né, o primeiro deles, o do Antônio de Maris, que é o chefão de tudo e de todos. Durante toda a obra, o autor faz questão de afirmar e de reafirmar que ele é um homem inabalável, tá bom? Nem nos momentos de maior tensão, do Antônio de Maris, vamos dizer assim, desce do salto, né? Jamais. Enquanto está todo mundo desesperado, ai meu Deus, a gente vai morrer, o do Antônio tá lá pleníssimo, né? Sem se abalar. Nós vamos morrer? Talvez, vamos morrer. Mas nós vamos morrer muito honrados e lutando, né? Ou seja, ele é um homem muito firme no que ele diz e no que ele faz. O Dom Antônio, ele é casado com a Dona Laureana e ele tem 3 filhos, que são a Cecília, que é a própria figura da mulher idealizada da visão romântica, né? A Cecília, vamos falar um pouco dela depois. O Dom Diogo e a coitada da Isabel, que não é filha da Dona Laureana, ela é filha somente do Dom Diogo e ela é fruto da relação dele, um lance que ele teve com uma índia. E a coitada é muito infeliz. Muito infeliz. E detalhe, né? Ninguém sabe que a Isabel é filha dele. Ele só vai contar que a Isabel é filha dele lá do meio para o fim do livro. Quem mais? Nós vamos ver também o Álvaro, né, que no começo ele é arriado, os 4 pneus e o estepe pela Cecília, mas no fim das contas ele acaba se apaixonando. Na verdade, se apaixonando não, né? Amando a Isabel, a filha bastarda do Antônio. Isabel esta que já amava ele desde a criação do mundo, né? Desde os primórdios da humanidade, da vida dela. Tô brincando. E por último, né, o nosso vilão, que é o Loredano, que na verdade, né, era o Frei Ângelo de Luca. Não é isso mesmo, ele assume uma outra identidade no livro. De Frei ele passa para Loredano. E por quê, né? Porque um belo dia ele descobriu que ele podia ficar podre de rico ali na quebrada do Dom Antônio de Maris. Matou um parceiro dele lá para não ter concorrência. Mudou de nome, né? Deixou de ser o Frei Ângelo de Luca, passou a ser o Loredano. Tirou a batina e foi lá se empregar com o Dom Antônio de Maris para conseguir roubar o tesouro que estava escondido debaixo da casa. Obviamente, né? Nós temos muitos mais personagens na história, mas esses são os principais, né? Que vão ser responsáveis ali por desenrolar a trama. E como que se desenrola toda essa história, certo? Como eu disse, é uma narrativa muito, muito complexa. E nem que eu passe 7 horas aqui, eu vou conseguir contar para vocês com detalhes. Então eu vou resumir aos fatos principais. Vou tentar fazer isso em ordem cronológica, porque o José de Alencar, né, não só nessa obra, mas em outras obras dele também, ele gosta de fazer muitos jogos com flashbacks e tal. E isso é maravilhoso na hora da leitura, porque é uma surpresa atrás da outra. Você não sabe o que vai acontecer, você acha que a história está caminhando para um lado, quando na verdade não tem nada a ver com o que você estava pensando. Então é ótimo, é incrível. Mas aqui eu acredito que fica mais fácil para vocês compreenderem se eu contar em ordem cronológica. Então eu vou tentar fazer assim. Bom, no início do livro, né, e durante o livro inteiro, nós vemos que o Peri, ele tem uma amizade muito forte com a família Maris, né, do Antônio de Maris, e ele é praticamente devoto da Cecília, que é a filha do Antônio, né, do chefão. E de onde surgiu essa amizade, essa lealdade, essa devoção do Peri com a família Maris, né, em especial na pessoa da Cecília? Bom, um dia a Ceci estava banhando ali no rio e parte de uma das colinas, né, que rodeava ali o lugar onde ela estava ia desabar. E aí o Peri viu aquela cena e apareceu para salvar o dia. O autor vai dizer o seguinte, abre aspas, o índio fazia um esforço supremo para suster o peso da laje prestes a esmagá-lo, e com o braço estendido de encontro a um galho de árvore, mantinha por uma tensão violenta os músculos e o equilíbrio do corpo, né? Ou seja,
Ele viu que aquela parte ali ia desabar e ele se meteu ali na frente para tentar segurar. Nesse meio tempo, né, o Dom Antônio de Maris, ele percebe o que está acontecendo e ele consegue tirar a Cecília ali daquele espaço de perigo. E depois disso, o Peri acaba se tornando um amigo fiel da família e vamos dizer assim, um servidor da Ceci. Ele faz tudo por ela, faz das tripas coração para agradar e proteger a Ceci. Ele abandona a vida dele completamente, a família, a tribo, os costumes, para viver para a Cecília, para cuidar da Cecília. E no começo é um pouco esquisito, né? A gente fica se perguntando por que ele venera tanto ela. E o próprio Peri vai sanar a nossa dúvida. Ele conta sobre um ataque, né, da tribo dele contra uma aldeia onde havia ali uma igreja, né, uma igreja católica. E lá nessa igreja ele vê uma imagem, né, a imagem de Nossa Senhora. E diante daquela imagem ele fica encantado, ele fica em êxtase, certo? E quando ele viu a Cecília ali se banhando no rio, foi como se ele tivesse encontrado aquela imagem novamente, né? Como se a Cecília fosse a personificação da imagem de Nossa Senhora que ele viu naquela aldeia. É como se ele tivesse encontrado ela ali em carne e osso. E ele fica tão encantado, mas tão encantado, que ele decide cuidar da Cecília para o resto da vida, né? A vida dele se resume a proteger a Cecília e, assim, satisfazer absolutamente todos os desejos dela, mas todos mesmo. Por exemplo, no início da obra, a Cecília fala que quer ver uma onça. Ela comenta assim por alto, quero ver uma onça. Não é que ela pede para ele buscar, né? Ela só diz que queria ver. E lá se vai o Peri atrás de pegar uma onça para Cecília, né? Só para ela ver. Então, para vocês terem assim só uma noção de tudo o que o Peri fazia para ver a Cecília feliz, tá bom? Outro episódio importante para nossa obra, que vocês vão aí guardar no coração. O Dom Diogo, que é o irmão da Ceci, né, certo dia estava voltando de viagem com mais 2 companheiros, e aí ele decide que queria matar um passarinho, atirar num passarinho. O problema é que, em vez de acertar o passarinho, ele acaba acertando sem querer uma índia da tribo dos Aimoré. Só que isso vai causar uma revolta muito grande, né? Quando o pessoal da tribo descobrir e tal, vai gerar um conflito enorme, né? E os Aimorés vão se revoltar, né? E toda esse fato, né, que aconteceu ali meio sem querer, vai trazer fortes emoções lá no final da obra. Então, essa é uma parte crucial, então vocês têm que guardar aí no coração que a gente vai voltar para ela depois. E o nosso vilão, né? Que parte tem o nosso vilão nessa obra? É o Frei Ângelo de Luca, o vulgo Loredano. Bom, ao longo do livro, né, o José de Alencar vai descrevendo todos os trâmites ali que ele está bolando, né, para o plano dele. Ele vai conseguir parceiros e tal, e o plano final ele vai incendiar a casa do Dom Antônio, vai pegar o tesouro que está escondido lá e vai roubar a Cecília. Por quê? Porque todos os homens nessa obra são apaixonados por a Cecília. Enfim, no fim das contas, o tiro sai pela culatra, né, porque o Peri é muito inteligente, descobre tudo, e consegue desfazer tudo o que o Loredano tinha planejado. O Dom Antônio de Maris, né, que não é bobo nem nada, e tinha o Peri do lado dele, descobre o plano do Loredano. Isso acontece já lá para mais ou menos no meio do livro, tá, gente? Pulei algumas partes. Foquei nas principais. Então, o Dom Antônio ele descobre o plano do Loredano, e todas as pessoas que estavam com ele ali, né, agindo pelas costas dele. E o Dom Antônio ordena, né, mesmo, não é que ele pede não, ele ordena que os traidores se entreguem. Só que o Loredano não quer conversa, não tá afim de nenhum tipo de acordo, e aí ele organiza ali ele mantém o complô, né, ele organiza um levante contra o Dom Antônio. Alguns homens,
né, acabam se rendendo ao poder do Dom Antônio, acabam pedindo perdão pelo complô, né, pelo que eles fizeram, e o Dom Antônio aceita porque ele é uma pessoa que tem um coração muito bom, né, assim que ele é pintado na obra. E só que assim, né, embora alguns tenham se entregado, também sobraram, né, outros que ainda estavam contra o Dom Antônio, se revoltando contra ele. Né, mas tudo bem. Depois, né, que o Dom Antônio pede, né, ordena que o Loredano e os comparsas dele se entreguem, o Loredano diz que não. Só que aí nós já aparece uma outra reviravolta na história, que é o quê? Enquanto o Loredano está ali se preparando para atacar o Dom Antônio, ao mesmo tempo vem os Aimorés, né, com sede de vingança por conta da morte da Índia, né, que o Dom Diogo tinha matado. A essa altura do campeonato, o Dom Antônio de Maris, né, todo mundo já tinha consciência desse ataque. Né, o ataque não foi uma surpresa. Por quê? Desafio até você aí a descobrir quem foi que alertou todo mundo que a casa ia ser atacada pelos índios. É isso mesmo, foi o Peri. O Peri que conseguiu descobrir ali, né, no meio da mata e tal, nada passa desapercebido por ele. Então ele notou, né, juntou ali as pecinhas e ele sabia que a casa ia ser atacada. Então ele foi e avisou do Antônio, e do Antônio, né, meio que se preparou na medida do possível para receber esse ataque. Quando o Peri avisa que ele vai ser atacado, o Dom Antônio manda o Dom Diogo, que é o filho dele, né, o que matou a Índia, viajar para buscar ajuda, né? Mas ele nunca volta, viu? O Dom Diogo vai embora e não volta mais, já vou logo adiantando. A gente fica esperando, né, chegar a ajuda, os Aimorés destruindo a casa e nada do Dom Diogo, e ele não aparece mesmo. Enfim, né, voltando pro ataque, o Peri, que não vai permitir de jeito nenhum que nada nesse mundo faça mal a Ceci, ele bola um plano, né? Ele bebe um veneno, depois que ele bebe o veneno, ele vai até os Aimorés, vai lá insultar com eles. Pra quê, né? Pra que ele seja levado como prisioneiro e seja devorado, né? Porque nessa tribo existia essa questão do ritual canibal com os prisioneiros. Enfim, o Peri, com a carne dele envenenada, ele ia servir de alimento para todo mundo e, obviamente, todo mundo ia se envenenar. Com isso, né, não haveria mais perigo contra a vida de Ceci. Só que a Ceci descobre o babado todo. E aí, ela sem ter o que fazer, né, porque o Peri já tinha ido, pede pro Álvaro ir lá salvar ele, e é isso que o Álvaro faz. Só que quando o Álvaro chega lá, mesmo depois de já ter tirado o Peri das mãos dos Aimorés, existe ali uma complicação, né? Por quê? Porque o Peri estava envenenado. Então ele já estava ali quase passando dessa para uma melhor. E aí, né, a pedido de Ceci, ele tinha que viver. Então ele vai atrás de um antídoto, toma o antídoto e fica tudo bem. Aí ele volta para sua senhora. A essa altura do campeonato, o Loredano já estava sozinho, né? Os companheiros dele estavam mortos, né? E adivinha quem matou? O Peri. E todo mundo já sabia da história, né, da farsa dele, que ele era um frei, que ele tinha largado a batina, assumido uma nova identidade. E a partir daí, né, a casa caiu para o Loredano. Porque além de ter traído Dom Antônio, ele também tinha traído a igreja. Né, e isso era imperdoável. Então o que se decidiu? Se decidiu que ele ia queimar na fogueira, que nem os hereges eram queimados, né, naquela época, os ditos hereges. E assim foi feito, né? O fim do Loredano foi a morte na fogueira. E depois disso vem os momentos finais da narrativa, né? Os Aimorés atacando a casa e já não tem mais solução, né? Não tem como sair de lá. E o Dom Antônio nem quer sair, né? Porque ele não recua para ninguém. Como eu disse, ele sempre assume uma postura firme e ele não dá para trás. Tá bom?
Era uma situação ali tão complicada que dessa vez nem o Peri encontrou uma saída, né? O Peri, com toda a sua inteligência e perspicácia, o Peri que sempre resolveu todos os problemas, ele não tinha ideia nenhuma de como salvar a família Maris, né? Então ele pede, né? Ele só pede que o Dom Antônio deixe ele salvar a Ceci, porque a Ceci é tudo que importa na vida dele. E o Dom Antônio, ele não quer deixar, né? O Dom Antônio não quer deixar o Peri levar a Ceci, e ele só permite depois que ele batiza o Peri. Eles ali conversando, o Peri tentando convencer o Dom Antônio naquela postura firme que ele tem, dizendo que não. Até que ele fala assim: se tu fosses cristão, Peri. E aí o índio questiona, né? Por quê? Por quê? Por que eu tenho que ser cristão? Aí o Dom Antônio responde: porque se tu fosses cristão, eu te confiaria a salvação de minha Cecília. E eu estou convencido de que levantarias ao Rio de Janeiro a minha irmã. Ou seja, o Peri já tinha salvado a vida da Ceci várias vezes, já tinha prestado inúmeros serviços à família Maris. Mas ele ainda não era digno de 100% de confiança, porque ele ainda não era cristão. E aí, para salvar a Cecília, o Peri aceita. Porque não importa ele abandonar as coisas que ele acredita. A única coisa que realmente vale é a segurança da Ceci. Então ele aceita. Naquela altura do campeonato, já era quase impossível sair da casa, né? Mas o Peri, que é o Peri, né? Ele consegue. Ele tira a Ceci de lá, arruma um barquinho, né? Uma canoa, joga a Ceci lá dentro, porque a Ceci tá desacordada, tá? O pai dela deu um sossego-leão pra ela. Então, ele coloca a Ceci dormindo ali na canoa e segue a viagem para cumprir a promessa que ele tinha feito ao Dom Antônio de Maris. Quando a Ceci acorda, obviamente, ela tá perdida, né? Ela não sabe onde tá. Ela vê que já estava tudo destruído, que a família dela estava toda morta. Começa a conversar com o Peri sobre o futuro, né? O que vai acontecer agora e não sei o quê. Só que eu não vou contar o final para vocês, porque eu não vou estragar, né? Vai ficar aí a encargo da leitura de vocês, tá bom? Então, o que nós vemos nessa obra, né? Nós temos vários aspectos super interessantes. Eu gostaria muito de falar sobre muitos deles, mas o tempo não permite. Então, eu selecionei alguns que eu achei bastante interessantes. Bom, o primeiro deles é que o Guarani ele tem alguns vestígios épicos, né? Na verdade, muitos vestígios épicos. Mas eu vou falar aqui principalmente sobre a figura do Peri. O Peri, ele é assim uma coisa sobrenatural, tá bom? E nós não estamos falando só sobre o físico dele, mas também sobre a inteligência dele. O Peri matou uma onça com as próprias mãos, tá bom? E foi estrangulada, viu? Sem armas. Totalmente sem armas. Na descrição do autor ele diz assim, abre aspas, o selvagem distendeu-se com a flexibilidade da cascavel ao lançar o bote. Arremessou-se e foi cair sobre o ventre da onça, que, subjugada, prostrada de costas, com a cabeça presa ao chão pelo gancho, debatia-se contra o seu vencedor, procurando debalde alcançá-lo com as garras. A coitada da onça não teve a mínima chance contra o Peri. E aqui é apenas uma das inúmeras demonstrações de força que nós vemos, né, por parte do Peri na obra. Então, quer dizer, né, ele tem uma força sobrenatural, né, sobre-humana. E, né, nós temos essa fortaleza física, sim, né, mas nós também vemos uma mente inacreditável. Peri é de uma inteligência superior à de qualquer outro personagem na obra. Não é? O autor vai descrever assim a inteligência do Peri. Abre aspas. A sua inteligência sem cultura, mais brilhante como o sol de nossa terra, vigorosa como a vegetação desse solo, guiava-o nesse raciocínio com uma lógica e uma prudência dignas do homem civilizado. Ou seja, o Peri era um selvagem, né? Então não se dava muito crédito para os selvagens.
E o Peri demonstrava essa inteligência absurda. Previa todas as hipóteses, combinava todas as possibilidades e preparava-se para realizar o seu plano com a certeza e a energia de ação que ninguém possuía em um grau tão elevado. Quer dizer, o que mais se espera do Peri? Nada. O Peri é um herói mitológico e sem comparação, tanto fisicamente quanto mentalmente. O Peri, ele desenrola tudo na obra, tanto nas lutas como nos planos, para acabar com os planos do Loredano, para livrar a família dos Aimorés, para salvar a Cecília, enfim, o Peri é um personagem incomparável. Outro aspecto interessante é a questão da construção do nacional, partindo desse mito mesmo, da junção entre o colonizado e o colonizador, o colonizado sendo o Peri, os Aimorés, e o colonizador, a família Maris. Só que essa união, colonizado e colonizador, ela também é problematizada. E por quê? Porque na história nós vemos dois tipos de indígenas, vamos dizer assim. Nós temos o Peri, que aceita, prefere, escolhe essa união com os portugueses. E nós temos do outro lado os Aimorés, que são selvagens, diferente do Peri, e que não querem nenhum tipo de acordo. Tá bom? Outra questão, a religião. A religião também é muito presente na obra e eu separei 2 aspectos para mostrar isso para vocês. O primeiro deles é a imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora Católica, associada a Ceci, que gera uma servidão incondicional em Peri, E é um ponto a se refletir, Por quê? Porque é uma servidão que engrandece e exalta o catolicismo de uma maneira assim sem igual. E o segundo ponto é que o Peri, ele é um homem leal, ele é um homem forte, ele é um homem corajoso, e as pessoas só têm elogios a render para o Peri, até o momento que elas lembram que ele não é cristão. E isso é nitidamente marcado como um defeito do Peri. Do Antônio nem quer entregar a filha dele, A única maneira que tinha de salvar a Cecília, a filha dele, a pessoa que ele mais amava nesse mundo, era deixar o Peri levá-la, deixar o Peri salvá-la, mas ele não deixou até que o Peri se batizasse. O Peri só poderia salvar a Cecília se ele fosse cristão, E o Peri acata, Como sempre. O catolicismo, ele está assim no mais alto patamar, é colocado no mais alto patamar dentro dessa obra. E o amor, gente, o autor colocou o amor nessa obra de uma maneira assim super interessante. Por quê? Porque ele não nos apresenta só aquele amor de desejo, Mas ele nos apresenta o amor em diversas formas, nas suas mais variadas maneiras de existir. A gente pode começar pela Cecília. Cecília, que era o alvo do amor de todo mundo. Cecília, que era a própria figura da idealização romântica, A mulher inalcançável, a mulher angelical. Eu separei até um trechinho para vocês entenderem, terem uma noção de quem era Ceci, de quem é Ceci dentro da obra O Guarani. O autor diz o seguinte, abre aspas, para ele, para Peri, essa menina, esse anjo louro de olhos azuis, representava a divindade na Terra, Você quer uma coisa mais idealizada do que dizer, comparar uma pessoa a uma divindade, Não existe. Esse é o ápice da idealização. Admirá-la, fazê-la sorrir, vê-la feliz, era o seu culto. Ou seja, a Ceci era meio que uma religião. Todo mundo amava a Ceci. Peri, Loredano, Álvaro, todo mundo arriado, os 4 pneus e o estepe pela Ceci. O Álvaro era amado pela Isabel, e essa Isabel sofreu demais por esse Álvaro.
E o amor da Isabel pelo Álvaro era uma paixão assim arrebatadora e ela no fim das contas consegue conquistar o Álvaro, não é? Então, fica meio que assim, né? Isabel amava Álvaro, que amava Ceci, que não amava ninguém. Ceci não demonstra ter sentimentos de amor por nenhum deles. Nem... Na verdade tem, né? A Ceci tem uma admiração, um amor de irmão, né? Ela até diz que o Peri será irmão dela, no final da obra. Ela tem um amor de irmão por Peri, né? Mas ela não desejava a nenhum homem como o Álvaro e o Loredano desejavam ela. Né? Por isso que eu disse que ela não amava ninguém. E como eu falei anteriormente, em cada um desses homens se apresentava um tipo de amor, né? Um jeito de amar diferente. E o autor vai descrever. Como que era o amor do Loredano? Abre aspas. Era um desejo ardente, uma sede de gozo, uma febre que lhe requeimava o sangue, né? Ou seja, o amor do Loredano pela Ceci tinha a ver com desejo. Não é diferente do amor do Álvaro, por exemplo, que era, abre aspas, um sentimento de afeição nobre e pura, cheia de graciosa timidez que perfuma as primeiras flores do coração e do entusiasmo cavalheiresco que tanta poesia dava aos amores daquele tempo de crença e lealdade. Ou seja, o Álvaro ele tinha um amor mais recatado, não é mais educado, mais cortês. Não era um desejo ardente como era em Loredano. E no Peri, né? Peri tinha uma devoção a Ceci que é até difícil de nós explicarmos, né? Mas o autor explica. Em Peri, o sentimento era um culto, espécie de idolatria fanática na qual não entrava um só pensamento de egoísmo. Amava Cecília não para sentir um prazer ou ter uma satisfação, mas para dedicar-se inteiramente a ela. Inclusive aqui o autor até faz um comparativo, né, com o amor de Peri, o amor de Loredano e o amor de Álvaro, né? Ele amava Cecília não para sentir um prazer, como era o amor de Loredano, nem para ter uma satisfação, como era o amor de Álvaro. Né? Mas tudo que ele queria era servir a Ceci, né? Fazê-la feliz e protegê-la de tudo e de todos. Enfim, né? Belíssimo. Ainda existe muito a se discutir sobre o Guarani. Como eu disse, é uma obra muitíssimo complexa, tem muitos flashbacks, tem muitas reviravoltas, tem detalhes super interessantes que eu não tinha como passar para vocês aqui. Então, nada como, né, mergulhar de cabeça no livro e ficar a par de tudo que rolou aí nas terras do Dom Antônio de Maris, tá bom? Vou parando por aqui. Nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa obra e sobre a escola literária na nossa roda de conversa. E eu já deixo o convite para vocês nos acompanharem nos próximos episódios. É isso, viu, amores? Um cheiro para vocês e até o nosso próximo encontro.